Que celebração nós podemos hoje realizar a esse Jesus, a esse Deus que até hoje tem estado conosco, tem caminhado juntinho ao nosso lado com a Semipa, para hoje chegarmos neste evento e celebrarmos ao nome de Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a celebração. Só este nome é um nome lindo. Vamos declarar isso nessa hora? Que esse nome de Jesus é um nome lindo, maravilhoso, é um nome poderoso, Ele é digno. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, diga, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Show o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará. Este é o nome de Jesus. Quando naquele grande dia diante do trono do Pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que não há um nome acima de todo nome, é o nome de Jesus. Aleluias! Queremos declarar o nome de Jesus neste lugar. Seja entronizado nesta noite, seja entronizado em nossas vidas. Toma este lugar, faça o que te apraz aqui nessa noite, Jesus. Seja bem-vindo aqui, ó Pai. Oh, queremos declarar que nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nada nos separará desse amor que venceu a morte e está aqui hoje para receber o louvor e adoração da sua igreja amada. Então adore, declare que nada vai vencer este nome. Aleluia, porque Ele venceu a morte. Aleluia, a morte venceste, o véu tu rompeste.
Poderoso esse nome é. Oh, adore! O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. És invencível. És invencível. Inigualável. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Declare o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias. Podem se assentar, queridos, dando glórias a Deus, adorando a esse Jesus que tudo tem feito por nós. Onde nós estaríamos, querido, nessa noite se não fossem as misericórdias do Senhor? Eu sei que você tem muitas coisas para contar. Se nós pudéssemos ficar aqui num bate-papo, a noite seria pouca, não é verdade? Mas nós queremos agora conversar com os irmãos um pouquinho sobre a nossa jornada até aqui. Já temos 30 anos de semeadores missionários e já temos muitas coisas para contar, muitas experiências. E gostaríamos de compartilhar um pouquinho da nossa história com os amados nesta noite. No processo do plantio, o semeador tem um importante papel de preparar a terra, semear a semente, cuidar da plantação. Hoje, na abertura da jornada, em comemoração aos 30 anos de Semipa, é primordial lembrarmos-nos do nosso fundador, José Alves dos Santos, um baiano arretado que nasceu no dia 12 de maio de 1939. Foi um jovem que viveu muitos dissabores, tendo morado em Salvador e depois em São Paulo, onde comprou uma Bíblia e passou a fazer uma leitura dedicada. Aos 25 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, vindo a confirmar sua conversão, entregando-se a Jesus num templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São Cristóvão, liderada então pelo pastor Túlio Barros. Aos 50 anos, já casado com a irmã Edésia Coutinho e com muitos anos de ministério, tomou posse da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Águas Claras, onde por 10 anos vivenciou o seu mais importante chamado, até que, infelizmente, foi recolhido à glória eterna no dia 28 de janeiro de 1999, deixando um grande legado missionário que continua a inspirar vidas até hoje. Uma semente plantada, se frutificar, gera vida, produz pão. Essa semente da chama missionária que ardia no coração do pastor José Alves vinha se intensificando a cada dia, e a paixão que esse servo de Deus sentia pelas almas, alastrou-se pela igreja. Por consequência disso, no dia 14 de janeiro de 1992, foi fundada a SEUMIPA, Secretaria Local de Missões com Paixão pelas Almas, tendo como componentes os irmãos Júlio César Teixeira Machado, Paulo Henrique Pereira da Cunha e Valmir Nogueira Gonçalves, que logo foi acrescida de outros membros, Luiz Coutinho, Josileia Ferreira Neves, Solange Paulino, Marcelo
Marcelo Martins e Vanderlei Mota. Em novembro de 1993, foi adotado o primeiro missionário, o pastor Nelino Pereira dos Santos, no Amazonas. Selando todo esse ardor, foram enviados os primeiros missionários locais para o campo missionário em Minas Gerais, a família Teles Lopes, a família Mota Francisco e a missionária Cláudia Paulino. A equipe continuou sendo acrescida de dedicados colaboradores, abrangendo outras formas de despertar, não somente os membros da igreja local, mas também de outras cidades, através do programa de rádio, palestras, mensagens missionárias, do curso de capacitação missionária, encontro de mantenedores e da equipe de jogral e teatro. Em junho de 1994, foi lançado o Boletim Informativo Missionário Paixão pelas Almas, e em setembro deste mesmo ano foi realizada a primeira conferência missionária. Com o crescimento constante, com as promessas de Deus quanto à ampliação de sua atuação, seu MIPA passa a se chamar CEMIPA, Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas. Em 20 de abril de 1999, toma posse na presidência e pastorado da Igreja Assembleia de Deus em Águas Claras o pastor Júlio César Teixeira Machado, que também assume a presidência de CEMIPA. No ano de 2000, CEMIPA foi oficializada como agência missionária interdenominacional, já que passou a contar com importantes colaboradores na missão de ir, orar e contribuir. Colaboradores esses que são comprometidos com a expansão do reino, espalhando a preciosa semente do Evangelho por vários lugares do Brasil e do mundo, com amor, constância, fé, zelo e responsabilidade. Somos todos semeadores missionários com paixão pelas almas, até. Graças a Deus por esses 30 anos em que CEMIPA vem atuando na obra missionária. Muito trabalho, muito aprendizado e muitas vidas alcançadas. Mas não vamos parar por aqui, porque a ordem é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Desde o início de sua história, a igreja enfrenta perseguições e lutas travadas, mas não iremos nos abalar, porque o Senhor nos garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A
igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja veio, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Paz do Senhor, semeadores, missionários com paixão pelas almas. Paz do Senhor, aqueles que hoje celebram exatamente neste dia 14 de janeiro de 2022, 30 anos dessa história que tem nos levado a buscar a cada dia que a igreja esteja vitoriosa diante de todas as barreiras, diante de todos os empecilhos. Eu quero convidá-los a nós estarmos mais uma vez sobre os nossos pés. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 4, o versículo de número 3. Neste texto, nós entendemos que encontramos aqui um tema ideal para durante todo o ano de 2022, nós estarmos celebrando essa história, esta jornada que se inicia hoje e que teremos conexões em tantas igrejas e vamos durante todo este ano agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de fazer parte dessa história, mas não podemos olhar apenas para o passado, nós precisamos estar atentando e olhando adiante. Por isso, diz-nos o texto de Marcos 4:3, eis que o semeador saiu a semear. Vamos dizer essa expressão novamente, eis que o semeador saiu a semear. E o tema desta jornada será semeadores até o arrebatamento. Vamos dizer juntos, semeadores até o arrebatamento.
Eu quero convidar vocês para nós orarmos, agradecermos a Deus por fazermos parte desta história e por fazermos parte da Igreja de Jesus Cristo, que tem esta vocação e este chamado para esta obra. Senhor, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, exaltamos-te, bendizemos por tudo que tu és. Obrigado pela história que pudemos acabar de relembrar, te representar. Obrigado por cada uma das bandeiras representando projetos, missionários, mantenedores. Obrigado, Senhor, pela vida de cada membro da diretoria. Obrigado por cada mantenedor desta obra. Obrigado pela vida do pastor José Alves, que implantou a Selmipa, e por todos aqueles que transicionaram para que viesse a ser esta agência missionária, envolvendo igrejas, missionários. Muito obrigado pelas pessoas que têm sido alcançadas pela tua palavra, evangelizadas, batizadas nas águas, igrejas que têm sido estabelecidas, obreiros que têm sido formados. Obrigado pela consciência missionária que tem se desenvolvido ao longo dos anos em nós e em cada um daqueles que têm ouvido as pregações, as mensagens, lido Paixão pelas Almas, ouvido os programas de rádio, atentado para as postagens, aqueles que têm recebido palestras, feito parte do curso de capacitação missionária, de teologia. Senhor, a ti toda a glória, toda a honra e todo louvor. Acima de tudo, bendizemos-te pelas almas que poderão ser apresentadas diante do Senhor como resultado deste trabalho. Obrigado por todos aqueles que fazem parte desta história, e nós queremos, em nome de Jesus, abençoar a jornada que se inicia hoje e que percorrerá durante o ano tantas igrejas, e que aqui estaremos até no domingo. Eu peço, Senhor, usa cada pregador, cada pregadora, abençoa toda a equipe, todos os que estão trabalhando voluntariamente, aqueles que estão envolvidos nesta obra, aquilo que vai repercutir, Senhor, como resultado desta abertura de jornada. Tudo está abençoado, consagrado, dedicado a ti. E eu quero, meu Deus, nesta hora, pedir, continua conosco até o arrebatamento, porque este é o nosso propósito, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Vamos dizer semeadores até o arrebatamento, 1, 2, 3. Semeadores até o arrebatamento. Glória a Deus. Podem se assentar. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que aceitaram o convite, que puderam estar aqui hoje. Pessoas gostariam de estar, não tiveram esta possibilidade, mas nós queremos louvar a Deus, e eu quero pedir para que fiquem de pé, manifestando-se ou levantando uma mão, as mãos. Nós queremos reconhecer aos nossos queridos que estão conosco. Oro por ele, oro pela Joselma, suas filhas. Hoje, mais uma vez, tu vai usá-lo aqui com uma palavra para os nossos corações. Usa o teu filho nesta noite, e uma vez mais glorifica o teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus. Quero saudar os semeadores missionários com paixão pelas almas, com a paz do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos aqui, é um privilégio estar aqui nesse lugar, comemorando esses 30 anos com os amados irmãos, com esses semeadores corajosos que têm esvaziado o inferno. E eu trago um abraço do meu pastor Elias Achini. Somos uma igreja recém-nascida, com 2 anos apenas, fizemos dia 9 agora, mas já estamos plantando no campo. E quando eu ouço a frase, a palavra missões, na minha pequena cidade em São José, logo vem à minha mente Semipa. Missões, a gente lembra de Semipa. E eu ouço muito uma frase verdadeira que diz: missões está no coração de Deus. E eu digo uma outra: Semipa está nos planos de Deus, que é o hino que nós vamos cantar. Você pode ficar de pé? E assim:
Pois sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, Eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, pra lá e pra cá, está causando medo, em teu coração. está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, Parece que é Jesus, andando sobre as águas. está dando uma Ordem para o vento, Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, A terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Oh, aleluia! E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Se meu barco parecer, e se meu barco parecer que vai naufragar, Está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em meu coração. está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, Andando sobre as águas, parece que é Jesus. andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 dono do mar, sou eu, dono daqui.
Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou, por nossa redenção se fez, o céu se abriu, oh, eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu, querido. Surgiu ali em Semipa. O exército surgiu. O exército surgiu.
Aplauda o Senhor, queridos. Meus irmãos, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e então com alegria compartilhe a palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração para esta noite tão especial em que nos reunimos aqui para adorarmos a Deus, mas de uma forma muito especial, agradecermos ao Senhor por esta data tão bonita, esta data tão significativa, quando exatamente hoje Semipa completa seus 30 anos de história. São 30 anos de trabalhos muito bem prestados à Igreja do Senhor e em favor do avanço e da implementação do reino de Deus na terra. E eu quero parabenizar a todos que fazem parte desta história, reconhecendo aqui que uma história como esta é feita por pessoas que ainda estão e por pessoas que por ela passaram. Então fica aqui a nossa gratidão por este trabalho tão significativo e importante. Eu quero manifestar em público a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Júlio, a quem eu respeito e admiro, mas não só respeito e admiro, como também lhe sou eternamente grato. O pastor Júlio é uma pessoa que eu trago muito viva no meu coração, pois em um momento muito difícil, muito duro da minha vida, da minha família, o pastor Júlio esteve presente. E eu quero honrar a Deus pela vida do pastor Júlio, porque na verdade, às vezes as pessoas pensam que o processo da santificação é a divinização do homem, e não é. A santificação, ela é na verdade o processo de humanização da pessoa. Eu acredito que quanto mais santo alguém é, mais ser humano essa pessoa se torna. E o pastor Júlio, ele, em minha vida em especial, ele sempre demonstrou esta humanidade. E eu quero honrar a Deus por sua vida, pelo seu ministério, a sua família, e a minha oração é para que Deus siga o abençoando de uma forma muito especial.
confesso que eu me sinto privilegiado por receber um convite como esse para estar com vocês em um momento tão especial para Semipa. Eu quero honrar a Deus pela vida do pastor Israel, homem a quem eu também respeito, admiro, feliz por revê-lo, que Deus siga o abençoando com graça, saúde e continue confirmando o trabalho de suas mãos. Feliz por rever o pastor Marcelo, sua esposa, que Deus em Cristo também o abençoe, assim como a todos que já cumprimentamos e aqueles que ainda assim o faremos. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Eu pedi autorização ao pastor Júlio e ele generosamente me concedeu a autorização, e eu quero, de forma muito rápida e principalmente respeitosa, comunicar aos irmãos que eu trago comigo alguns livros. Eu tenho ali algumas obras clássicas de Charles Spurgeon, inclusive tem ali uma obra que foi escrita por Susannah Spurgeon, que foi esposa de Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores. E além de algumas obras de Spurgeon, eu tenho ali 4 títulos de minha autoria. Evidentemente que eu não vou falar dos 4, porque eu não vim aqui para isso, mas eu quero, além dos outros 2, recomendar este, As 7 Leis do Evangelismo, repensando a missão da igreja contemporânea, e também este que está em minha mão, que é o meu mais recente, aliás, é a minha primeira obra publicada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é o livro Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Nesse livro eu trato sobre 3 pontos fundamentais da vocação. Primeiro, como e por que eu devo descobrir a minha vocação. Depois, como eu potencializo a minha vocação para que finalmente então eu exerça a minha vocação. Não são poucas as pessoas que começam fazendo, para depois querer se preparar, e não são poucas as pessoas que terminam a vida reconhecendo que fizeram durante toda a sua trajetória aquilo que não nasceram para fazer. Então eu preciso tomar tempo para descobrir, investir tempo para me preparar, para que depois então eu execute o plano de Deus para a minha vida. A essência deste livro é de que não existem pessoas ruins. O que existem são pessoas no lugar errado, pessoas fazendo o que não nasceram para fazer. Então você imagina alguém que foi chamado para pregar querendo cantar. O pastor Israel já deve ter visto muito isso. Gente que foi chamado para pregar querendo cantar. E aí quem sofre é a igreja, que tem que ouvir essa pessoa cantando. Ah, mas é para Deus, então canta onde só Deus ouve. Porque Deus é tão perfeito que, se for de coração, o imperfeito no ouvido dele se torna perfeito, mas no meu não. No meu pode ser do coração como for, continua imperfeito. O senhor está me desmerecendo? Não, estou tentando te ajudar. Ah, mas o pessoal até abaixa a cabeça quando eu canto, pedindo para Deus que o hino termine logo. O senhor está me desmerecendo? Não, é que de repente, e muito provavelmente, você não nasceu para isso. Então você precisa descobrir para que você nasceu, se preparar e executar. Quando isso acontece, Deus é glorificado, a igreja é edificada e você vive em paz e satisfeito. Então é um livro que eu acredito que de alguma forma poderá te ajudar nesse sentido. Amém, meus irmãos? Obrigado pela atenção e principalmente pela compreensão dos irmãos nesta parte. Há uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, considerando esse aspecto que Semipa tem de reunir pessoas de diferentes denominações dentro de um mesmo propósito. E o Senhor tem ministrado ao meu coração o desejo e me feito entender ser este o seu propósito para nós, no que diz respeito à sua palavra hoje à noite. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
na carta de Paulo aos Efésios. Obrigado, Marcelo, que foi me buscar ali no Rio de Janeiro. Deus o abençoe. Carta de Paulo aos Efésios. Quando você encontrar esta importante e belíssima carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 4. Efésios capítulo 4. E quando você encontrar este capítulo desta carta, identifique aí o versículo de número 1. Porque nós vamos ler a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 6. Os irmãos e as irmãs que encontraram Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 6, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação dos que, ou da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero acreditar, e considerando principalmente o público que aqui está, que esta é uma passagem conhecida, se não de todos, pelo menos da grande maioria dos que aqui estão. Quando o apóstolo Paulo está, pelo menos nestes versos iniciais deste capítulo de sua carta aos Efésios, advertindo esta igreja e a nós nos dias de hoje, a respeito de um aspecto que é fundamental à vida cristã e à vida e à saúde espiritual da igreja como um todo. Porém, para nós, pelo menos tentarmos entender o que leva o apóstolo Paulo a escrever estas palavras, ou buscarmos também identificar não só o porquê, mas também os objetivos, isto é, para que Paulo está orientando esta igreja a este respeito. Para tentarmos encontrar as respostas a estas perguntas, é preciso olhar para além do texto. Isto é preciso olharmos para além do capítulo 4. E o que eu estou propondo aqui nessa parte inicial é sobre a necessidade de olharmos para esta carta, ainda que de forma muito rápida, eu prometo. A carta de Paulo aos Efésios, ela é parte de um grupo de cartas, como vocês bem sabem, é só a título de lembrança, chamada de cartas da prisão.
como este termo ele sugere, isso quer dizer que Paulo, quando escreve esta carta, ele está escrevendo a partir de uma prisão. Isto é, ele está preso. E aí, quando você considera isso, é preciso levar em conta que tudo que você ler nesta carta, tudo, é preciso que você tenha em mente que quem está escrevendo a partir de uma prisão, a partir de uma cadeia. Então, preste atenção nisso. Todas as orientações, todas as advertências, todos os conselhos de Paulo, inseridos aqui nesta carta, foram escritos de dentro de uma cadeia. E é interessante porque, diferente das outras cartas de Paulo, ele, nesta carta aos Efésios, ele se apresenta duas vezes. No capítulo 1, ele se apresenta como apóstolo. Ele abre a sua carta apresentando as suas credenciais apostólicas. E é claro que quando Paulo se apresenta como apóstolo, ele está apresentando a origem de sua autoridade. E a autoridade aqui é preciso que seja bem destacado, que não é a imposição, mas é no sentido de alguém que é digno de ser ouvido. Então, no capítulo 1, Paulo ele se apresenta como apóstolo. Já no capítulo 4, Paulo ele faz uma nova autoapresentação, mas agora não mais como apóstolo. Ele se apresenta como preso do Senhor. E me chama a atenção porque Paulo está aqui deixando claro que o fato de ele ser preso e sofrer por causa do Senhor é fonte de autoridade espiritual. Então, ao contrário do que se pensa, de que sofrimento por amor a Cristo é reduzir alguém, é diminuir alguém, Paulo está deixando claro que isso, na verdade, é motivo e fonte de autoridade espiritual. Mais do que isso, Paulo está escrevendo para a igreja. Mas a igreja em Éfeso sofria adversidades e enfrentava desafios de todas as áreas que você possa imaginar: social, política, intelectual, econômica, religiosa, espiritual. E é a esta igreja que Paulo está escrevendo esta carta. Carta esta que é de uma beleza sem igual. A carta de Paulo aos Efésios é sem dúvida uma das cartas, a meu ver, é a carta mais bem organizada. Aliás, não é à toa que esta carta ela é considerada por muitos como a princesa das cartas, por causa de sua beleza literária, por causa de sua organização. E é esta carta que nós temos diante de nós. Agora, veja como esta carta, para nós avançarmos aqui, ela é extremamente organizada. Paulo divide esta carta em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3. E a segunda parte, do
capítulo 4 ao capítulo 6. Se você fizer uma leitura atenta a esta carta, você perceberá que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está falando de questões teóricas, doutrinárias, e eu diria teológicas. Então, grave bem isso. Do capítulo 1 ao 3, Paulo trata de questões totalmente doutrinárias, teológicas, teóricas. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo está tratando de questões práticas. Veja o nível da organização desta carta. Do capítulo 1 ao 3, teoria, teologia, doutrina. Do capítulo 4 ao 6, prática. É por isso que o verso 1 do capítulo 4, Paulo ele usa a expressão andeis. Porque é isso aqui. Do capítulo 1 ao 3, Paulo está dizendo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, se você ler atentamente, é claro, os capítulos 1, 2 e 3 desta carta, você perceberá que Paulo está mostrando o que Deus realizou por nós, em nós, por meio de Jesus Cristo. É o que Ele fez, é o que Ele realizou. Preste atenção nisso. A partir do capítulo 4, é como se Paulo estivesse dizendo: bom, até aqui eu lhes disse o que Deus fez por nós. A partir de agora, nós vamos ver se isso é verdade na nossa vida. Porque já que vocês são alvos, ou dizem ser alvos, desta bênção de Deus em Cristo, vamos ver se isso é verdade na prática. Deus fez, Deus realizou. Sim, aí o capítulo 4, verso 1, ele abre dizendo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis. Essa expressão andeis é a chave que vira a carta. Porque agora Paulo está dizendo assim, ó, agora nós vamos ver se na maneira com que vocês andam, vocês refletem de fato o que vocês dizem que Deus fez por vocês. Tá. Que andeis, olha só, conforme é digno. O que é digno aqui? Lembra quando o texto sagrado diz que nós devemos ter frutos dignos de quê? Arrependimento. O que é fruto digno de arrependimento? Às vezes, eu sei que é involuntariamente, mas, por exemplo, quando alguém diz assim, ó, eu estou aqui com a minha muito digna esposa, ele acha que isso aqui está elogiando ela, mas na verdade, sem ele perceber, ele está elogiando a si mesmo, porque ele está dizendo, ela é digna de mim. Porque o que é ser digno? É você ser merecedor, é você estar à altura para aquilo, é você ser digno daquilo. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ter frutos dignos de arrependimento, olhem para cá, olhem para cá. A Bíblia está dizendo que vocês têm que ter ações que dignifiquem o que de fato é arrependimento. Olhem para cá. E aí aqui Paulo está andando na mesma esteira. Ele está dizendo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor,
que andeis, isto é, que vivam de tal maneira que a vida de vocês dignifique a vocação para a qual vocês foram chamados. E é interessante porque a carta de Paulo aos Efésios, ela exalta a unidade. E ela exalta o valor individual de cada crente. Não é à toa que Paulo escreve a carta e entrega para Tíquico disseminar entre os irmãos. Alguém aqui arriscaria colocar o nome do seu filho de Tíquico? Bom, o silêncio me parece que sim, né? Qual é o nome que você vai dar para o seu filho? Tíquico. Não, eu não conheço. Você conhece, Wander? Alguém com o nome Tíquico? Está aqui conosco o obreiro Tíquico. Agora, Paulo, percebem que quem escreve a carta é extremamente conhecido, mas quem trabalha para disseminá-la entre os irmãos é um desconhecido. Até porque Paulo pode escrever, mas como ele vai levar a carta se ele está preso? Ele é conhecido, mas está preso. Tíquico não é conhecido, mas está livre. E nessa ação, Paulo está deixando claro que na igreja todos são importantes. Aqueles que são conhecidos e aqueles que são anônimos. Mas no corpo de Cristo há espaço para todos trabalharem. E aí, para nós avançarmos um pouco mais, Paulo está dizendo: olha, andem de maneira a dignificar a vocação de vocês. E eu perguntaria para Paulo: como é que eu ando? Como é que eu devo viver de maneira a dignificar a vocação para a qual fui chamado? Alguém já pensaria que Paulo diria de coisas sobrenaturais, do tipo, tenha dons, opere milagres. Mas logo em seguida, Paulo começa a listar como é que ele espera que aqueles irmãos andem de maneira a dignificar a sua vocação. Como, Paulo? Aí Paulo ele diz, ele começa o verso de número 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a pergunta para Paulo seria: como é que eu vivo de maneira a dignificar a minha vocação como cristão? E Paulo responderia: por meio da unidade. Não é por meio da manifestação de dons. Não é por meio do dom de curar, profetizar. Não, é pela unidade. E aí é preciso destacar qual é a natureza desta unidade. Porque observe que Paulo usa a expressão vocação. Se você pode, diga bem forte assim, ó, vocação. Qual que é a ideia de vocação aqui? Inclinação, procedência. Então, nós somos vocacionados a quê? Nós somos chamados a quê? A sermos cristãos. Tá. Se esta é a minha vocação cristã,
É daí que procede esta unidade. Ou seja, Paulo ele começa a deixar claro que a vocação, ou a unidade, melhor dizendo, ela procede de quem? Ele diz que essa unidade, ela é obra do Espírito. Então, para você que está bem atento aqui, Paulo está dizendo: como é que eu honro a minha vocação cristã? Vivendo em unidade. Qual é a natureza desta unidade? O Espírito. Porque não é isso que Paulo diz? Paulo não afirma que essa unidade, ela é obra do Espírito. Ele diz no verso de número 3, procurando guardar. A unidade já existe. Ele só nos dá a responsabilidade de guardar. Guardar o que, Paulo? Ele diz a unidade do Espírito. Então não é a minha unidade, não é a sua unidade. Isso é coisa do Espírito. E como que eu faço isso? Pelo vínculo da paz. Observe que então essa unidade é obra do Espírito, mas eu tenho que procurar. E como é que eu guardo esta unidade? Pelo vínculo da paz. Eu que gosto de fazer pergunta, eu perguntaria para Paulo: e por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Por que você está, Paulo, priorizando relacionamento? Não é isso que ele está fazendo? Porque ele está dizendo: andeis de maneira digna de um verdadeiro vocacionado à vida cristã. A pergunta seria: como? Aí ele diz: com humildade, mansidão. Humildade e mansidão você demonstra em quê? Relacionamento. Longanimidade, relacionamento. Suportando-vos uns aos outros, relacionamento. Paulo está deixando claro que a dimensão onde mais nós somos testados como verdadeiros cristãos não é nos dons, é nos relacionamentos. É na forma com que eu trato as pessoas. Tem gente que é muito boa para orar, e seria bom que ficasse orando 24 horas por dia, porque ora 23 e uma que sobra do dia é para brigar. Eu sei que é difícil, mas é o que Deus tem para nós aqui hoje à noite. Então qual é a natureza? Deus, o Espírito. O que devemos fazer? Guardar. De que forma? Pelo vínculo da paz. Aí eu perguntaria para Paulo: tá bom, você está me dizendo isso, você está me ensinando isso, e eu lhe pergunto, Paulo, por que eu tenho que seguir isso? Por que o relacionamento, na sua visão e no seu ensino, é mais importante do que os dons? Aí Paulo apresenta os argumentos. Porque o corpo é um só, o Espírito é um só. O Senhor, a esperança é uma só. O Senhor é um só. A fé é uma só. E o batismo também é um só. E Deus é um só também. E o Pai é um só também. Aqui está o argumento de Paulo. Por que a igreja tem que estar unida? Primeiro, porque
somos um corpo só. Diga bem forte assim, somos um só corpo, feito de muitos membros. Eu vou tentar ser bem prático, porque essa é a ideia de Paulo. Imagine você acordar de madrugada assustado, porque a sua mão, sem que você dê voz de comando pelo cérebro, começa a bater no seu rosto. É isso mesmo que eu estou propondo. Olhem para cá. Imagine o seu pé direito, numa madrugada. Você acorda assustado, assustada, porque o seu pé direito, sem que você dê ordem de comando pelo cérebro, começa a ferir o seu joelho esquerdo. Eu não quero fazer isso, mas o pé está ferindo o joelho, a mão está agredindo o rosto, está arranhando o meu corpo. Eu pergunto, isso é normal? Não, é normal? Então eu te pergunto, se isso não é normal, o que você procuraria diante de uma situação dessa? Ajuda. Neurologista, um médico. É isso que Paulo está dizendo. Sabe por que nós devemos estar em unidade? Porque nós somos membros de um mesmo corpo. Se eu estou mal, necessariamente você deveria estar mal. Se você é ofendido, necessariamente eu deveria me ofender. Porque o corpo é um só. Mas não é só isso. Não é só o corpo que é um só. O que mais é um só? Um só espírito. Uma só fonte. Uma só procedência. Viemos da mesma origem. Fomos gerados pelo mesmo Espírito. Ou não? Mas não é só isso para adiantar. Paulo diz também que a esperança é uma só. Se fazemos parte de um mesmo corpo, atente para isso. Se viemos da mesma fonte, como é que nós vamos caminhar em direções opostas? Como é que a mão vai para lá e o pé vai para lá? Por isso Paulo fala, é uma esperança só. Porque estamos caminhando na mesma direção. Ansiamos o mesmo fim. Desejamos o mesmo lugar. Estamos caminhando na mesma direção. E nós não devemos nos afastar uns dos outros, porque afinal de contas estamos caminhando para o mesmo lugar. Oh glória, mas não é só isso. É um só Senhor. E na relação de Senhor, só existem dois lugares. Lugar para Senhor e lugar para quem? Vai lá, vai lá. Senhor e... Bom, se é só um Senhor, só resta o que para os outros serem? Servos. Então a única coisa que resta para nós, neste processo chamado igreja, é lugar de servo. O problema é que a gente pensa que ser servo é se tornar menos. Não é. Ser servo é se tornar ainda mais importante. Quando você lê Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Ele abriu mão de ser igual a Deus por um tempo. E aí, o que é que Paulo diz? E nesta condição, ele, sendo Deus, tomou a forma de quê? Servo. E na condição de servo, ele se fez o quê? Homem. E na condição de homem, ele aceitou o quê? Morrer. E morte de cruz. Agora veja a sequência. Deus, abaixo de Deus, servo. E só depois que ele aceitou ser servo, é que ele aceitou ser homem. Essa é a sequência. Se você pensar em hierarquia, aqui está Deus, servo e homem. Abaixo de servo está homem, porque quando eu aceito ser servo, eu não estou me tornando inferior, pelo contrário, eu estou aceitando ser nobre, porque esse é o propósito de Deus para a igreja. Servimos e servimos a um só Senhor. Se há um só Senhor, o restante é tudo servo. Você pode dizer isso? Diga: todos somos servos. Ah, mas tem alguém que se destaca como servo. Agora mesmo alguém me trouxe água. Ele serve trazendo água, e eu sirvo pregando. E a prova de que eu sou servo é que a maioria está sentada e eu estou em pé. Vai no restaurante. Garçom é o que serve. Ele trabalha sentado ou em pé? Em pé. E quem é servido fica o quê? Sentado. A prova de que o pregador é servo é que a gente prega em pé e a igreja sentada. Porque aqui todos são servos. Alguém serve trazendo água, outro serve tocando, outro serve recepcionando, outro serve pregando, e vocês servem ouvindo a palavra de Deus para a sua edificação. Mas só há um Senhor. Você reconhece isso? Diga glória a Deus. Mas Paulo segue. Um só Senhor, uma só fé, unidade doutrinária, um só batismo, o mesmo testemunho externo. Esses são, para adiantar, os argumentos de Paulo. Mas eu faria outra pergunta para Paulo: qual é o caminho que eu devo seguir para se estabelecer a unidade? Para que eu guarde esta unidade. Qual é o caminho a seguir, Paulo? Não tenho dúvida de que, com base no texto, Paulo diria: dependa de Deus. Mas por que dependa de Deus? Primeiro, porque a unidade não é de vocês. A unidade é do Espírito. Então, a unidade da igreja não é um projeto do homem. A unidade da igreja é um projeto de Deus. Diga bem forte assim para si uma vez só, por favor. Diga assim: não é o homem quem quer a unidade da igreja. Diga: quem quer a unidade da igreja é Deus. Agora eu vou te perguntar: e o que é que Deus quer que Ele não faz? Eu pergunto de novo: o que é que Deus quer que Ele não faz? Então Ele não vai tentar fazer com que a igreja viva em unidade. Não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, porque esse é o propósito de Deus. Não é isso que a gente canta. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. É que aí a gente já pensa naquilo que a gente quer relacionado a esta vida.
Ah, Deus vai me usar, então o plano dele não vai se frustrar. Ah, eu preciso disso, então o plano dele não vai se frustrar. Não! O plano dele é a unidade da igreja. E este plano não vai ser frustrado. Esse plano não vai ser frustrado. A igreja do Senhor viverá a unidade do Espírito. Quem crê nessa palavra, aproveite a oportunidade e dê o melhor glória a Deus que você pode. Qual é o caminho a seguir, Paulo? Para que eu guarde a unidade do Espírito. Dependa de Deus. E que mais? Procure. Diga assim, a ordem. Não, vai lá. Diga, a ordem é para eu procurar. Isso requer o quê? Esforço, dedicação. É obra de Deus? É plano de Deus? Mas quem é que tem que procurar a paz? Quem é que tem que guardar a unidade? Somos nós. De que forma, Paulo? Então Deus quer a unidade da igreja, é uma parte. Deus nos chama, eu pelo menos acho isso aqui lindo. Porque lembra quando Paulo diz assim, ó, e gente, não que eu já tenha alcançado, mas eu sei que esse é o mundo ideal para a vida cristã da igreja. Mas olha isso, Paulo diz em outra ocasião, que Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Então quem é que reconcilia o mundo com Ele? Deus. Por meio de quem? De Jesus. Aí mais abaixo Paulo diz o quê? Que nós temos o ministério da reconciliação. Gente, então quem é que reconcilia? Deus. Por meio de quem? Cristo. Mas Ele decidiu nos colocar naquilo que Ele está fazendo. E Ele diz, e vocês também têm o ministério da reconciliação. Quando você consegue estabelecer a reconciliação de alguém, você está se parecendo com o Deus da reconciliação. Enquanto eu estou tentando pregar isso aqui, o Espírito de Deus está ministrando ao meu espírito, dizendo, é isso mesmo que eu quero que você fale, porque hoje eu estou trabalhando em corações nesse lugar. Então, por um lado, atente bem para isso, Deus quer, é plano de Deus, a unidade da igreja. Por outro lado, aqui ó, esse lado, a unidade é plano de Deus. Desse lado, Deus diz, participem, procurem, se esforcem, guardem a unidade que é do meu espírito. Tá, como? Unindo as duas coisas. E o que vincula isso? Paulo diz, está aqui. Unidade do Espírito. A minha procura pelo vínculo da paz. Então diga assim, unidade do Espírito. Minha participação e o vínculo da paz. O que vincula, o que une e o que sela. Sabe de selar? Sabe de autenticar? Sabe de unir e selar mesmo? Você pega a unidade do Espírito, o meu esforço, junta os dois e vincula pela paz.
Para você que está atento aqui. E o que é paz? Vamos trabalhar de outra forma. O que é o contrário de paz? Alguém vai dizer que é guerra. Não é. A guerra não é o oposto da paz. A guerra é o último estágio daquilo que é o oposto da guerra, da paz. A guerra é o resultado do que de fato é o oposto da paz. Preste atenção nisso. O oposto da paz não é a guerra. O oposto da paz é a confusão. Para você que está atento aqui, leia a história das grandes guerras. Guerra não se estoura da noite para o dia. Guerra começa com confusão na comunicação. Se fala uma coisa e não se entende. Alguém fala, entende de outra forma. Ali se estabelece uma confusão pequena, vai aumentando, fica insustentável, estoura a guerra. Por isso, o contrário de paz é a confusão. Paulo está dizendo: fuja das confusões. Eu vou repetir isso aqui. Passe longe da confusão e procure a paz. Estabeleceu uma confusão lá, passe de longe. E aqui, para você que está atento e interessado ainda, observe que uma das formas de você viver em paz é você não falando daquilo que você não é capaz de resolver. Se você não pode resolver, não fale. Porque tem gente que fala. Ali está a confusão, fala. Aí você pergunta: você consegue resolver? Não. Então para que falar? Se não pode resolver, recue e procure a paz. Procure a harmonia. Paulo está dizendo: viva em paz. Esteja em paz. Tenha paz. Oh, glória a Deus, o Espírito de Deus ministra ao meu espírito que Ele quer dar paz a corações aqui. E o que isso tem a ver com missões? Quem pode fazer missões em guerra, em confusão? Antes disso, tenha paz. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? Tenha paz. E Paulo fala de algumas coroas desta unidade. E claro, eu não vou falar das 4, mas deixa eu falar só de uma. E é a que ele abre. É a primeira, que é a porta aberta para todas as demais. Qual é? Paulo. Diga bem forte assim: humildade. Só mais uma vez, diga: humildade. O que é ser humilde? Fulano de tal é humilde, hein? Você quer testar a humildade de alguém? Mas quer mesmo? Quero. Não, quer mesmo. Não teste humildade e nem lealdade quando você dá alguma coisa para alguém fazer. Teste quando você tirar da mão dela. É igual a relação de liderado com líder. Enquanto você entregar alguma coisa para ele fazer, você vai ser homem de Deus. Isso que é um homem de Deus, hein?
Isso que é homem de visão. Tira da mão dele e dá para outro fazer. É aí que você vai saber o que é ser humilde. Filipenses capítulo 2, Paulo está falando disso. O que ele está falando? Considere o outro superior a você. E sabe quem é o exemplo? Jesus, que sendo quem ele é, se fez o que ele fez. Pastor, mas é isso que tem? Esse é o evangelho. Porque o que é ser humilde? Humildade é a capacidade dada pelo Espírito a alguém que olha e diz: eu conheço o meu limite de atuação. Eu fui chamado para fazer até aqui. Daqui para lá é o meu irmão. Mas não só isso. Humildade é a capacidade dada por Deus de reconhecer o próprio limite, reconhecer o limite do outro, e quando o outro fizer e se der bem, eu ser capaz de celebrar o sucesso do outro. Ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas. Oh, glória a Deus. Paulo está dizendo: esse é o caminho. Paulo está dizendo: há espaço para todos, há trabalho para todos. Atende para isso, eu já começo a concluir. Porque na verdade, eu dependo de você para ser o que eu fui chamado para ser. Olhe para cá, por amor que você tem a sua alma. Essa história de que eu sou a igreja, não, você não é a igreja. Sou sim, não é não. Eu sou, não é. Eu sou e pronto, não é e pronto. Você não é a igreja. Não, Paulo diz que eu sou o templo. Ah, não. Templo é uma coisa, igreja é outra. Templo ali é lugar de habitação. Preste atenção nisso aqui. A igreja não é formada por uma pessoa. Eu não sou igreja. A igreja é o corpo de Cristo, formada por muitos membros. Malemar, eu sou um dos membros. Agora, que valor tem uma mão fora do corpo? Que valor? Que valor tem o pé fora do corpo? Agora eu te pergunto: um corpo sem o pé ainda é corpo ou não? E um pé sem o corpo, para que serve? Isso quer dizer que eu fora da igreja não sirvo para nada. Agora a igreja sem mim, ela vai continuar sendo igreja de qualquer forma. É por isso que Paulo diz: suportando-vos uns aos outros. Você está perto da pessoa, então pode falar com ela. Ele não vem com essa história, não pode, depois vai falar. Fala assim. Fala para essa pessoa, diga assim: eu sou chamado. Pelo amor de Deus, se ele depender do seu ânimo, ele está perdido. Vai lá, diga: eu sou chamado a te suportar. Você riu por quê? Você não disse tolerar, você disse suportar. Paulo não está dizendo para nós tolerarmos uns aos outros. Paulo está dizendo para nós suportarmos uns aos outros. A ideia aqui não é de tolerar,
aguentar. Não. A ideia aqui é de ser suporte. A alça da mala. E riu por quê? Pensou numa mala sem alça? Eu já tive uma mala sem alça. E não é o Vander. Eu já tive. No início do meu ministério eu tinha uma mala preta e amarela desse tamanho. Sem alça, eu levava aqui, mas levava. Para que serve a alça? Não é para levar. Porque se não tem alça a gente leva, dá um jeito. A alça serve para facilitar o trajeto. Quando Paulo diz suportai-vos uns aos outros, Paulo está dizendo facilite as coisas. Pare de dificultar a vida das pessoas. A vida já é difícil por si mesma. Você não foi chamado para levantar parede, você foi chamado para abrir portas. Você não foi chamado para colocar barreiras, não. Você foi chamado para aplainar o caminho. Seja um facilitador da vida do teu irmão. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Paulo está dizendo: seja suporte para ele e preste o seu ombro para ele. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você. Diga: eu fui chamado para ser suporte para você, para aplainar o seu caminho, para tornar a vida mais fácil. E eu encerro. Porque a igreja tem que ser unida. Primeiro, porque Jesus disse, e aí aqui está a relação maior com a obra missionária. Jesus disse na oração sacerdotal: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Tem noção do que é isso? Jesus está deixando claro que quando o mundo olha para a igreja e identifica a sua unidade, ela é capaz de identificar que Cristo é quem Ele é. Isso quer dizer que quando não há unidade na igreja, a visão do ímpio fica embaçada sobre Jesus. Há pessoas nos observando. Há pessoas olhando não para os nossos dons, mas para a maneira com que nós nos relacionamos uns com os outros. É por isso que quando João, na ilha de Pátimos, ele ouve Jesus falar com ele atrás dele, mas ele não sabe que é Jesus. Ele quer ver quem fala com ele. Ele se vira para ver quem é. É Jesus. Mas quando ele se vira, ele não vê Jesus. Antes de ver Jesus, ele diz: e quando me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele queria ver Jesus, mas antes de ver Jesus, ele viu a igreja. Porque Deus estabeleceu isso. A igreja é responsável por refletir quem Jesus é. E a nossa unidade clareia a visão das pessoas. E Paulo encerra dizendo que a unidade da igreja garante a presença de Deus no meio dela. Quando ele diz: um só Deus, Pai de todos,
Ele é sobre todos, age por meio de todos e é em todos. Você pode dizer isso? Diga: Pai de todos, sobre todos, age por todos e em todos. Olha isso. Pai de todos, que é isso? Ele gerou a todos. Sobre todos, Ele é Senhor sobre todos. Age por meio de todos. Todos podem ser úteis para Ele. E se parasse aqui, Ele seria um tirano, porque Ele gera, manda e usa. Mas não é só isso. Ele gera, governa, usa, mas está em todos. Ele não quer só serviço, Ele quer relacionamento. Mas Ele só está em todos quando todos são um só. Quer a presença de Deus? De que adiantaria estarmos aqui sem a garantia da presença de Deus? Você viria a um culto que alguém dissesse: venha ao culto, mas Deus não vai estar? Você viria a esse culto? Não. Mas o que é que garante a presença de Deus? A unidade da igreja, a paz entre os irmãos. Salmo 133. A unidade entre os irmãos atrai a presença de Deus, e ali o Senhor ordena a bênção. Você reconhece isso? Diga glória a Deus. Com a permissão do pastor Júlio, esteja em pé, adorando ao Senhor. Nós vamos orar. Quem ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. É por isso que a oração mais famosa no mundo todo é a que nós chamamos de a oração do Pai Nosso. Não é meu, é nosso. E olha, que Jesus é quem tem o direito de chamar Deus de meu Pai, porque Ele é filho. Nós somos adotados, enxertados. Filho é Ele. É que a gente vai na sombra dele. Ele nos chama de irmãos e Deus nos chama de filhos. Mas mesmo sendo o único que tem o direito de chamar Deus de meu Pai, quando vai ensinar a oração aos discípulos, Ele diz: quando vocês orarem, não orem Pai meu, orem assim: Pai Nosso. Quando forem pedir o pão, não peça só para si. Não diga o pão meu, diga o pão nosso. E quando for clamar pelo reino, não diga venha a mim, mas diga venha a nós. O Pai não é seu, não é meu, o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, quem deseja que Deus fortaleça ainda mais a nossa unidade, em torno do propósito de refletirmos a glória de Cristo às pessoas, seja por meio de Semipa, seja contribuindo, seja indo, mas antes disso, fortaleçamos os nossos vínculos, as nossas relações. Busquemos relações saudáveis, porque este é o propósito de Deus para a sua igreja. Você quer orar nesse sentido? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado
de retornar, Senhor, para atender a esses queridos irmãos, teu servo pastor Júlio, todos aqueles que compõem a direção e a diretoria de Semipa. Obrigado, Senhor, pelos 30 anos deste trabalho que tem abençoado pessoas no mundo todo. E eu peço que o Senhor sustente os teus servos. Eu peço que o Senhor ajude os teus filhos na missão que o Senhor tem confiado a cada um deles. Mas agora eu quero te pedir também, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós já te louvamos. Eu preguei a tua palavra e o Senhor sabe o quanto eu me esforcei para tentar ser fiel ao que o Senhor ministrou ao meu espírito para hoje. Mas há algo que só o Senhor pode fazer. Aplique esta palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus e pela ação do teu Espírito, aplique no mais íntimo do nosso ser, a começar em mim, e ajude-nos a vivermos de tal maneira que nós possamos refletir esta unidade, a unidade do Espírito, que procuremos isso e vivamos em paz, para a glória do teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus, e os que concordam com isso digam amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Obrigado, pastor Elias, por ser voz de Deus, por nos trazer esse tema tão importante para a causa missionária. Sabemos que ele é tão importante que Jesus orou por isso, e ele deu destaque na sua oração para isso. Orou para que nós sejamos um como ele é um no Pai, para que o mundo creia que ele foi enviado do Pai. Sabemos que o oposto a isso tem sido o impedimento para o avanço do reino de Deus, da obra missionária. Mas nesta noite Deus nos chama para sermos unidos, humildes, cooperando uns com os outros, viver em comunhão, em cooperação mútua. E é desta maneira que nós vamos avançar, alcançar vitória, alcançar outros 10, 15, 30 anos, se Jesus não voltar, cooperando, mantenedores, missionários, igrejas, com todo o reino de Deus. Eu quero nesta noite celebrar com vocês a Deus pelo Senhor nos falar, nos lembrar isso, e nós estamos aqui com esse propósito. Nós enviamos missionários, recursos, para que eles implantem igrejas, invistam em ministérios, expandam convenções, denominações que já estão lá. Não será a nossa, mas nós cremos que estamos fazendo isso em obediência a Jesus. Nós vamos orar então com o pastor Josias, e pode pegar ali, pastor Josias, tá bom? E o pastor Rubens estará ministrando a bênção Senhor apostólica. Deus e Pai, Senhor amado, graças te damos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai amado, te agradecemos, ó Deus, nesta noite, Pai, por essa tão grande oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Pai, de estarmos aqui, Senhor, celebrando, Pai amado. Ó Deus amado, Pai querido, nos conduz aos nossos lares, Senhor. Leva, Deus, na tua paz, ó Pai querido, dê a todos uma noite abençoada, Senhor. Aqueles que vão retornar para os seus lares, ó Pai, guarda, Senhor amado. Estenda cada dia, Senhor, as tuas mãos sobre nós, ó Deus querido. Muito obrigado, Senhor. Pai, tem falado aos nossos corações nesta noite, Pai, que possamos, ó Deus, guardar a Tua palavra, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, em nossos corações. Pai, nós oramos, ó Deus, somos gratos a Ti por todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os semeadores, todo o povo de Deus aqui presente. E todos digam amém. Somos corpo e assim bem ajustado.